Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Pela última vez, vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, ó Deus. Te damos graça, ó Pai, pelo tão grande preço que o Senhor pagou por nós, ó Pai, na cruz. Pedimos, ó Pai, que a Tua presença, ó Deus, esteja nesse lugar, que o Senhor esteja falando, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e declaramos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador, ó Pai. Fala conosco nessa manhã de forma especial, ó Deus. Assim nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Queria chamar o pastor Ednei. Deus te abençoe, pastor. Amém. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Deus abençoe ricamente. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Que privilégio voltar aqui. Que privilégio voltar aqui, que privilégio estar com vocês nesse início de semana, né? A terça-feira ainda é começo e o duro é que a quarta já começa o final. Então, quando chega na sexta, a gente sexta, né? Sextou, e aí é o tempo de descanso. Mas é muito bom começarmos a semana nesse tempo aqui. E essa música, Léo, que nós cantamos, ela falou uma frase que a gente não se dá conta de quanto próximo está a comemoração dessa frase que a gente cantou. Humilde vieste ao mundo que criaste, né? O que nós estamos falando aqui, senão da época do Natal, da vinda do Senhor Jesus. E queridos, tem uma senhora na igreja, a dona Linda, que ela fala que quando chega os meses, os bros, é que o ano já acabou. Quando chega o bro, o ano acabou, que é setembro, outubro, novembro, né? E nós já estamos terminando novembro, né? Estamos na segunda metade de novembro. Faltam 30, 40 dias para o Natal.
e a gente já está com a decoração bonita aqui, né? Uma árvore aqui nas mesas, porque a gente quer enfatizar esse tempo para melhorar as vendas, para melhorar o clima, para a gente fechar as metas, cumprir as metas e conseguir pagar as nossas contas. E quando a gente der mais uma piscadinha, o ano acabou. Então eu gostaria de nessa manhã, estava orando, Deus, quando o Léo me convidou semana passada, o que o Senhor tem para nós nessa terça-feira na Portfólio, para cada colaborador, cada gestor, cada corretor? E aí Deus me fez vir para esse texto que eu quero ler com vocês, que é a história do nascimento de Jesus. É super conhecido de todos nós, e eu quero ver a versão que está lá em Lucas capítulo 2. O Evangelho de Lucas capítulo 2, ele nos conta a história do nascimento de Jesus. Eu vou ler para introduzir essa ideia, né? Eu vou ler aqui na versão NVI, que é a versão internacional, mas independente da qual nós estivermos aqui acompanhando, a leitura é a mesma, né? Lucas 2, tá, verso 1. Naqueles dias, César Augusto, que é o imperador, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este recenseamento foi o primeiro, feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é o texto conhecidíssimo de todos nós, que os presépios das lojas, das imobiliárias retratam, né? O nascimento na manjedoura, um estábulo, alguns acreditam que fosse uma gruta, onde os animais passavam a noite, outros acreditam que talvez fosse um estábulo construído de madeira, com sapé, alguma coisa assim, mas todos nós sabemos, Maria indo com o burrinho, talvez o burrinho não tivesse com amortecedor bom e ela entrou em trabalho de parto e aí não tinha lugar para Jesus nascer e foi nascer numa hospedaria. Tudo isso, queridos, faz parte do nosso imaginário, faz parte, se tem uma história de Jesus, todos nós conhecemos, é essa. O que essa história tem a ver com o dia de hoje aqui na Portfólio, depois de 2020 e tantos anos, né? Porque a gente tem comprovação científica que quando a gente conta o ano de 2025, houve uma pequena falha de 6 anos aí na contagem, quando um Papa no século IV ou V fez essa contagem, né? Mas há mais de 2000 anos, o que isso tem a ver conosco? Eu quero tirar algumas lições para a minha vida e eu oro para que você tire para a sua. A primeira delas, queridos, que é uma lição extremamente importante que eu vejo, é que Deus move céus e terra para cumprir o propósito dele na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque essa história afirma para nós que o imperador, que era o Império Romano, o império que dominava o mundo da época, né? Hoje, se a gente pensar no Império Norte-Americano, no Império Chinês, isso é pouco frente ao que era o Império Romano no nascimento de Jesus. O imperador, o cara que tinha caneta para decidir o destino da humanidade, ele decide fazer um recenseamento. E a história fala que é o primeiro, na Bíblia fala que é o primeiro, a história confirma isso, e não se tem notícia de outro. Não era uma coisa que se fazia a cada 4 anos, igual o censo no Brasil, a cada 10 anos, não, foi único. Então para pensar, Deus moveu o coração do imperador para proclamar um decreto. Por quê? Porque a profecia falava que o Messias nasceria em Belém. Maria e José moravam em Nazaré, que é mais para o norte. Se Jesus nascesse fora do lugar onde a profecia da vinda do Messias falava, já tinha acabado tudo. Eles, se não aceitaram Jesus com todos os cumprimentos proféticos que ele trouxe, imagine se alguma profecia falhasse. Então, quando Deus tem uma palavra para nós, a Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele tem uma palavra, ele vai colocar a mão na mão do governador Ronaldo Caiado, na mão do presidente Lula, na mão do prefeito Sandro Mabel, de quem quiser, sendo dele ou não, sendo cristão ou não,
Porque esse texto mostra isso. Naqueles dias, o imperador César Augusto publicou um decreto ordenando que todo mundo fosse para sua... Aquele tempo era diferente de hoje. Hoje o recenseador vai na nossa casa, né? Aliás, alguém já teve visita em recenseador? Já teve? Então, pelo menos salvou você isso aqui, o André salvou. Porque a gente não vê isso, mas é feito por amostragem, né? E num país continental não é fácil mesmo eles chegarem na nossa casa. Mas o fato é que naquele tempo as pessoas iam até a cidade natal, né? Hoje tem esse negócio, quando você vai tirar, quem vai casar, tem de ir no cartório que foi feito o registro de nascimento. Ou então você precisa pedir para o cartório de onde você nasceu mandar uma renovação do registro para onde você vai se casar. Aquele tempo era assim, você tinha de ir lá na cidade que você nasceu, onde estavam os registros da sua família, toda a sua árvore genealógica ali, para ali os seus ancestrais, você cadastrar e falar assim, olha, a família nossa, tem tantos da nossa família e nasceram aqui. Então a primeira lição que eu aprendo e eu coloco em prática na minha vida, frente a alguns desafios que eu tenho para hoje. Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida. Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Essa é a primeira lição do Natal. Esse texto nos afirma isso. Outra lição que eu vejo muito importante, queridos, é que Deus age por meio da nossa obediência. O texto fala que todos iam para a sua cidade natal, assim José também foi para a cidade de Davi, porque pertencia à cidade, à linhagem. Ô gente, qualquer pessoa com um mínimo de sanidade mandaria uma justificativa. Não posso ir, minha mulher está grávida. Eu acho que seria uma boa justificativa. Mas o José era obediente. Antes desse episódio, quando ele ficou sabendo que a Maria estava grávida, ele tendo certeza que não era dele, ele tentou sair de fininho, porque se ele fugisse, ele ia ser o culpado pela gravidez e pela não assumir a paternidade, e a culpa é cair sobre ele. Aí Deus se revelou num sonho para ele, falando, olha, quem está sendo gerado aí no ventre da sua mulher é algo de Deus, então você a receba como sua esposa, ela não fez nada de errado, você encara isso porque é sinal de que ela obedeceu e você vai obedecer também. Jesus nasceu numa família em que o pai e a mãe eram obedientes a Deus, e Deus age mediante a nossa obediência. Gente, hoje como é fácil a gente desobedecer às autoridades. Eu não estou falando para uma obediência cega, subserviente, mas eu estou falando que a obediência é a melhor estratégia de sucesso. Se na imobiliária tem regras, se na minha vida tem regras, na minha família tem o que é melhor, o que é pior, se eu obedecer, ontem à noite eu estava na célula dos nossos adolescentes, né? E a fase da adolescência que todos nós passamos aqui, é uma fase complicada no sentido de obediência, porque a gente acha que a gente sabe tudo, a gente acha que todo mundo está perseguindo a gente, e a gente tem uma tendência a ser desobediente, e é na fase que mais coisa errada dá para a gente. Por quê? Porque Deus age em meio à obediência. Se Deus nos abençoar na nossa desobediência, Ele vai reforçar o nosso erro, Ele vai ser conivente com os nossos pecados. Então, se por um lado Deus move céus e terra em nosso favor, por outro lado, Deus age na nossa vida e nos abençoa por meio da nossa obediência. Terceira lição nesse tempo de Natal é que o tempo vai chegar. Quem aqui já é mãe sabe disso, pai também, que pode demorar. Domingo eu preguei lá na igreja sobre os 5 prós de Deus, né? Que Deus tem um propósito, para cada propósito Ele desenvolve um processo na nossa vida, para cada processo Ele dá uma promessa, e nas promessas sempre aparece um problema, e no problema Deus sempre dá provisão. Mas Deus sempre cumpre o propósito dEle, e o tempo vai chegar. Os 9 meses chegam, o nascimento chega, por mais que esteja demorando para que algumas coisas aconteçam. O tempo da venda vai chegar. O tempo daquele negócio que você está orando porque vai abençoar e vai resolver um monte de coisa, vai chegar. O que a gente precisa é continuar sendo obediente. O texto fala aqui que enquanto eles estavam lá, o verso 6, chegou o tempo. Vai chegar o tempo, porque o dono do tempo é Deus. Então, se Deus é dono do tempo, se Deus, aliás, Ele que criou o tempo, Deus é um ser atemporal, Ele está fora do tempo. O tempo para Deus é um detalhe. Quando a Bíblia fala, a palavra eternidade na Bíblia, aeon no grego, quer dizer ausência de tempo.
Deus não será temporal. Na Bíblia está escrito que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Então, Deus é dono do tempo, Ele controla todas as coisas, e o tempo do nascimento da bênção, o tempo do nascimento do Salvador, o tempo do nascimento da promessa de Deus vai chegar em nome de Jesus. Amém? Para recapitular e a gente terminar, Deus move céus e terra em nosso favor, Deus age por meio da nossa obediência, o tempo vai chegar e a nossa agenda, preste atenção nisso, a nossa agenda não impede os planos soberanos de Deus. Ô gente, o texto está falando que tinha hospedaria no lugar, na região, tinha. A hospedaria estava preenchida por outros hóspedes. Por quê? Porque era o tempo do recenseamento, todo mundo viajando de um lado para o outro. Então, quando José chega numa hospedaria, chega no Airbnb, chega num hostel, chega num motel, chega no hotel, o José deve ter batido em todas as portas e todas estavam fechadas. E aí o texto nos diz que ele vai para um estábulo, ele vai para um lugar onde os animais ficavam, e aí tem muitos significados. A Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista falava isso. Onde que nasce um cordeiro? O cordeiro nasce num estábulo, numa estrebaria. Outra coisa, você sabe o que quer dizer a palavra Belém? A palavra Belém é Bet-Elém, quer dizer casa do pão. Onde que nasce o pão da vida? Na casa do pão, na casa do padeiro. E outro detalhe, ele foi colocado numa manjedoura, né? 7. Ele foi colocado numa manjedoura. O que era manjedoura? É o coxo, onde se coloca o feno, a ração, o capim para o animal. Onde que foi colocado o pão da vida? No lugar de alimento. Então se observa que tudo faz parte de um plano maior. Mas do ponto de vista humano, faltava lugar para Jesus na hospedaria. E no primeiro Natal aconteceu isso. E no Natal de 2025? A história está muito parecida. Correria, viagem. Afinal de contas, a gente precisa viajar um pouquinho esse ano. Esse ano foi muito complicado. E essa última venda, vou separar uma parte que eu preciso viajar. Então a gente viaja, a gente visita amigos, amigos visitam a gente. Quando a sogra vem que é complicado, mas tirando isso, tudo faz parte desse tempo de festa. E às vezes não tem lugar para Jesus. É curioso que tem lugar para o Papai Noel, tem lugar para o amigo secreto, tem lugar para a viagem, tem lugar para um monte de coisa e não tem lugar para Jesus. A mesmo primeiro Natal acontecendo. Quando a gente vê na vitrine de uma loja no shopping, aquele menino bonitinho lá, o bebezinho na manjedoura, a gente pensa, nossa, que bercinho bonito. Foi na base do improviso. E eu aprendo, queridos, que Deus nos abençoa de uma tal forma que tudo aquilo que tenta impedir se torna canal de bênção. Então, para pensar, né? O Léo, junto com os sócios, diretores dessa empresa, criaram esse momento na terça-feira. Talvez domingo a gente não tem tempo, talvez domingo a gente precisa jogar pickleball, beach tênis, fazer o nosso futebol, o nosso churrasco, precisa fazer uma venda. Então, na correria da vida não tem tempo, porque domingo é o dia convencional da gente ir para a igreja. Mas aqui, a igreja está reunida aqui, nós somos igreja, numa terça-feira, rapidinho, para não atrapalhar o nosso dia de trabalho. Então, Deus age, independente da nossa agenda lotada. Às vezes você está num semáforo. Esses dias eu estava num momento meio complicado, estava dentro do carro, um monte de coisa para pensar. Eu paro no semáforo, eu tenho um carro na minha frente, esse carro elétrico aí da China, lá, da GMW. Qual o nome do carro? GWM. Qual que é o nome do carro? Hora. O nome do carro, não é possível. Eu parei atrás de um carro eletrificado chinês e estava lá, o nome do carro, Hora. Entendeu? Hora. Então, queridos, Deus põe o nome de um carro para parar na sua frente, para falar para você que a oração é o melhor remédio. Então, que nessa manhã, nesse tempo de Natal, que já chegou aqui na imobiliária, com toda essa decoração muito
festiva e oportuna que a gente lembre dessa história, né? Deus, ele é soberano, ele move céus e terra. Quais são as 4 lições? Deus move céus e terra em nosso favor, Deus age por meio da nossa obediência, o tempo vai chegar e a nossa agenda não vai impedir Deus de cumprir o propósito dele na nossa vida. Agora, se a gente facilitar, a gente vai desfrutar mais rápido disso em nome do Senhor Jesus. Amém? O Léo tem a caixinha de oração aí, Léo. Tem, pastor. Eu queria aproveitar o senhor aqui mais um pouquinho para orar por todo o portfólio e orar por cada pedido colocado. A gente deixa a caixinha aqui para a Viviane. Que bênção. E aí cada corretor, cada parceiro, cada colaborador faz seu pedido. Eu queria convidar a todos para ficarem de pé e a gente pedir a oração do pastor Ednei. Amém. De toda a portfólio, em favor de todos que colocaram nessa... A caixinha simbólica. O que você coloca diante de Deus é você e Deus. Amém, amém. Queridos, a Bíblia fala das obras da fé. A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, não por obras. Mas a Bíblia também fala que a minha fé, ela é demonstrada por obras. E muita gente associa a obra com ação social, que é muito importante. Mas hoje, quando você está parado aqui me ouvindo, isso é uma obra da fé. Porque um ateu, ele fala, não vou perder tempo com isso, eu não acredito, eu não tenho fé. Quando a gente coloca um pedido numa caixinha de oração e a gente ora, ou mesmo que não deu tempo, a gente pensa nisso agora, isso é uma obra da fé. Como que a minha fé é demonstrada? Por meio de obras. Que obras são essas? Ajudar o próximo? Sim. Cumprir tudo aquilo que a Bíblia fala? Sim. Orar? Sim. Então agora nós vamos praticar uma obra da nossa fé. Nós vamos crer e vamos colocar diante de Deus. Que Deus, pastor? É o Deus da igreja metodista, da igreja batista, da igreja católica? Nós não falamos de placa de igreja aqui. Se placa de igreja fosse importante, não estava do lado de fora da igreja tomando chuva. Se placa de igreja fosse importante, Jesus teria morrido por causa de placa de igreja. Não, ele morreu por causa da gente e ressuscitou por causa da gente. Aquilo que nos une, que é Jesus, é muito maior do que aquilo que às vezes tenta nos separar. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Pastor, por que a gente fecha os olhos? É um ritual para... Não, é para a gente não se distrair. Quando você está dirigindo e orando, você não fecha os olhos, né? Você está de olho aberto porque você tem que estar atento. Mas para a gente não se distrair, a gente fecha os olhos para olhar para onde Deus quer estar, que é no nosso interior, no nosso coração. Amém? Se você ficar à vontade para isso, num ato simbólico, estenda suas mãos na direção dessa caixa, onde tem pedidos, onde estamos concentrando a nossa fé. Deus, no nome do Senhor Jesus, fechamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração para intercedermos por cada pedido que agora está sendo colocado diante do Senhor. Ah, Deus, o símbolo desta caixa representa as nossas orações e as nossas orações agora estão sendo levadas pela nossa fé diante do Senhor. E nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe. Nós oramos pedindo, Deus, que o Senhor derrame graça. Nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor venha sobre cada pedido agora, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação. Deus, nós oramos por cada nome, cada pedido, cada família aqui representado nesta manhã. Sabemos que o Senhor é aquele que tem poder para agir no sobrenatural. Aprendemos com o nascimento do Senhor Jesus que o Senhor cumpra o teu propósito, que o Senhor move céus e terra, que o Senhor só espera que sejamos obedientes, porque o tempo vai chegar e o Senhor Jesus nascerá e o Senhor Jesus reinará nas nossas vidas. Deus, oramos abençoando esta imobiliária, abençoando os empreendimentos, oramos abençoando cada cliente, oramos abençoando cada negociação, que negócios sejam fechados, que, ó Deus, a vida possa resplandecer em cada um aqui. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu entendi a tua mensagem para a minha vida e eu tomo posse dessas lições e eu as praticarei, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a cada vida e a cada pedido em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, gente, que privilégio. Vamos tirar uma foto ou não? Vamos tirar uma foto todo mundo aqui. Vamos tirar uma foto aqui. Na porta da imobiliária. Onde vocês acharem melhor. Vai ver todo mundo lá.
Vamos lá, e aí a gente já marca imobiliário, olha. Ó. Marca. Aí aqueles clientes falam assim, olha, essa imobiliária é muito boa, hein? Olha cada gente bonita que tem. E aí, você tá bom? Bom rever, graças a Deus. Família, tudo bem? Que bom.